Lurdes, com a música Beabá, né, da autoria de Douquinho, na voz de Elba Ramalho, que vem em ritmo de forró. Vocês devem conhecer a música Beabá. Aí nós fizemos uma leitura geografizada, fizemos uma interpretação do novo texto, estudo do vocabulário, a gente ensaiou alguns passos de dança, eles fizeram uma representação através de desenho também. Aqui nós estávamos fazendo a leitura, destacando as palavras desconhecidas. E as palavras que eles destacaram foram manjericão, aí fomos para a sala de informática, está a Thalita, né? Pesquisando o que é manjericão, o significado. Interessante que a dona Lourdes, que é uma senhora de 70 anos, logo no dia seguinte ela trouxe um maço de manjericão para a gente, né? A gente passou pela sala e todo mundo cheirou o manjericão, viu a textura, né, da planta. Foi assim, bastante interessante também a roda de conversa em cima das palavras. Aí a outra palavra foi saputi, que é uma fruta presente no Nordeste, no Norte e Nordeste do Brasil. Tem a dona Edileuza, que diz que conhece a fruta, que a senhora Edileuza é do Nordeste, né? Então que ela conhece a fruta e fez os comentários a respeito. E aqui a gente está vendo o significado da palavra urucurungá. Tá? Nós fomos na sala de informática e pesquisamos, né, fizemos uma pesquisa a respeito do assunto. Quer dizer, acaba sendo um disparador para as outras disciplinas também, né? A gente trabalhou história, geografia. E aqui nós tem momentos do ensaio. A gente tentou pegar a música Beabá, que tinha ritmo de forró, e tentamos dançar. Dançar de par, né? Mas acabou não dando muito certo. Não dá muito certo, tem que ser de círculo em roda. Eles se sentem mais seguros e eles se sentem mais à vontade para participar. Embora tivessem algumas alunos que soubessem, que gostassem de forró, mas na hora não saiu. Aí nós tivemos a ajuda do professor Edson, aquele professor de vermelho, é o professor Edson de Educação Física, que ele nos auxilia bastante, né? Então ele também entrou na roda e a gente tentou fazer alguma coisa com a música. E acabou sendo que em círculo, né, eles conseguiram. Aí a gente vai falar um pouco daqui a pouco porque da questão do círculo, né, da dança circular, no caso. Aqui nós estamos vendo os desenhos que eles produziram. E aqui o interessante é que na roda de conversa, uma aluna disse que ela ficou muito feliz com o desenho que ela conseguiu produzir. Porque até então ela se julgava incapaz de fazer um desenho. Ela tem 45 anos e até então ela não tinha conseguido fazer um desenho. Naquele momento alguma coisa desbloqueou. Então para ela foi uma coisa muito gratificante, né? E um dos desenhos lá é dela. E ela ficou muito contente. E sabe, são coisas que são pequenas coisas. Mas o nosso objetivo era desbloquear o emocional da pessoa. E de repente ela falou que agora está fazendo uns desenhos do caderno, né? E é isso que faz com que ela volte no dia seguinte para a escola. Essa elevação da autoestima, essa motivação, através de um desenho. Ela falou bastante na roda de conversa, né? Ela se colocou muito a respeito disso, né? Dessa sensação que ela teve desse desbloqueio na roda de conversa. A sensação de ter conseguido, de uma vitória. E ela se sente feliz por ter conseguido. Uma realização pessoal mesmo. Que é a foto oficial, né? Uma das fotos oficiais. Aqui nós continuamos a aula. O ioiô. Foi uma aula assim, após, né? Onde quando nós fomos para o pátio da escola, e nessa aula foi produzido um ioiô de brinquedo. Um ioiô com a ajuda do professor Edson de Educação Física. Cada um conseguiu o seu brinquedo e depois a proposta era cada um brincar com o seu brinquedo. Não é fácil brincar não, porque eu mesma tentei umas 5 vezes e não consegui. Mas eles são bastante persistentes, conseguiram, e queriam ainda ensinar a professora. Você tem que jogar o brinquedinho sai rodando, sabe? E não é fácil, né? Não é fácil. Assim, aparentemente é
dizer, na realidade foram sequências, né, de atividades focando o corpo, quer dizer, o corpo em movimento, né? A tentativa era assim, gradativamente ir desbloqueando, né? Porque não desbloqueia de uma vez, é uma coisa de médio a longo prazo. Então, aos poucos, a gente foi percebendo todas as sequências da brincadeira, eles já mais destravados. Aqui a dança, essa atividade, a dança da cadeira, Bem conhecida. bem conhecida, né? Todas nós conhecemos. As primeiras rodadas não foram muito... A gente não pôde ter aquele foco da brincadeira mesmo de ir tirando uma das cadeiras, mas a gente não estava com esse objetivo mesmo, era fazer com que eles se movimentassem, né? As primeiras rodadas não foram muito positivas, não, porque em vez de sair circulando, a pessoa ficava parada, aí parava toda a roda, empurrava a cadeira, ou sentavam 3 pessoas numa cadeira só. Mas aí conforme eles foram, né, compreendendo melhor a comanda, aí a brincadeira fluiu normalmente, ficou bastante agitada, ficou bastante animada. Essa dinâmica é aquela dinâmica, o seu carteiro mandou, é uma adaptação do mestre mandou. Porque a dinâmica consistia em círculo, vem um comandante e dá uma comanda, né? Dá uma comanda e conforme a comanda as pessoas têm que trocar de lugar. Então assim, por exemplo, o seu carteiro mandou que todos que estiverem de blusa vermelha troquem de lugar. Então aí a gente trabalhou cores, a observação. Tá? E o interessante é que conforme a dinâmica foi sendo realizada, as comandas foram ficando mais intensas também. No final, já não era mais uma comanda. Era uma coisa mais elaborada. Levantar e trocar de lugar. Teve uma senhora, a Dona Maria, que ela colocou um monte de comando ao mesmo tempo, que eu achei muito legal. A criatividade, ela foi adaptando. Então a pessoa, os participantes tinham que levantar, dar um aperto de mão, um abraço e trocar de lugar. Aí todos estavam participando, não só aquele que estivesse de camisa vermelha ou de calça azul. Achei interessante isso, que todos puderam, né, participar simultaneamente. Tá? E eles puderam se sentir assim, agentes também, né, protagonistas da questão. E a gente foi percebendo que pessoas que eram até então muito tímidas, naquele momento elas começaram a se colocar como líderes. Aqui a foto da brincadeira. Pode passar. E aqui nós temos a dança da bexiga. Também. A bexiga é aquela da testa, né? Isso, pode passar a seguinte. Conforme o ritmo da música, vamos dançando e ganha o par que permanece mais tempo com a bexiga na testa. E o intuito também era essa bexiga entrando como facilitador dessa aproximação física, porque eles têm uma dificuldade de toque, se aproximar fisicamente do outro. Então a bexiga é um facilitador, né? Que você poderia encostar testa por testa, mas a bexiga propicia que você faça isso gradativamente. Para eles é mais fácil. Aqui nós temos a brincadeira corre pro dia, a gente foi pro pátio fazer essa brincadeira. E depois a barlenda fatiada, o texto corre pro dia, recortado, e eles montaram, né, um quebra-cabeça. Quebra-texto, né? E conseguiram montar o texto. E aqui, finalmente, o pular corda. Eles, né, conforme foram cantando alguma barlenda, eles pularam corda. Aí, o legal aqui é que dá para se trabalhar a sílaba, né, quando você diz batalhão, leão, abacaxi, você trabalha a noção de sílaba, né, da parte fonética, fonológica das palavras. E o pular corda é interessante, é importante, porque o movimento de pular corda estimula áreas neuronais, né? Você pular com o pé só, né? Mudar o pé, entrar do outro, em vez de você entrar do lado direito, entrar do lado esquerdo. Então, vai mexendo também com os hemisférios.
você acaba aqui meio que treinando os dois lados, né, do cérebro. Isso, inclusive, é muito adequado para você prevenir Alzheimer, por exemplo, né? A neurociência está aí colocando isso para a gente. Hoje em dia, estimular, né, os dois lados do cérebro. Estimular os dois lados. E há muitas reportagens, né, pesquisas a respeito do funcionamento do cérebro. E sobre a plasticidade cerebral, hoje em dia, várias teorias, né, hoje em dia estão sendo estudadas, né, de uma outra maneira. E nós temos até um exemplo vivo na sala de aula, a Dona Maria de Lourdes. A Adriana até conhece. A Dona Maria de Lourdes é uma senhora de 70 anos e ela nos relata que quando ela tinha 30 anos, né, perto dos 30 anos, ela teve um AVC. Logo após o falecimento do marido. Ela contou que o marido dela faleceu no mês e 2 meses após ela teve o AVC. Ela ficou com 9 filhos pequenos para cuidar. Sozinha, viúva. E ela usava a mão direita. E com o AVC, ela teve que reaprender tudinho com a mão esquerda. E hoje, com a mão esquerda, ela faz letra cursiva. É que ela não se envolve assim, a letra escrita, mas ela copia. Com letra cursiva, ela transfere. A cópia, ela faz perfeitamente com a mão esquerda. E ela diz que tudo ela teve que reaprender com a mão esquerda. Então, ela inverteu os hemisférios, no caso. Então, daí o que os cientistas estão nos mostrando hoje, realmente é possível. Né? Então, e ela faz tudo com a mão esquerda. Ela é costureira, inclusive, né? É a costureira, inclusive, e com o lado direito paralisado. Costura para fora, tudo com a mão esquerda. Quer dizer, na realidade, ela ativou o próprio lado esquerdo por uma questão de necessidade, né? São as brincadeiras. E aqui é a dança circular que a gente apresentou, né, como finalização do trabalho. Então, na realidade, a dança circular vai passar, né? Vai. A gente vai passar para vocês entenderem como é que funciona, mas acho que todo mundo conhece um pouco, né? Dança circular, como o próprio nome já disse, como acontece num círculo. Então, essa dança nós apresentamos no final do primeiro semestre. Naquela época da abertura da Copa, então vocês vão ver que a escola está toda verde e amarela, foi por conta, houve uma compensação, um dia para compensar, e a gente trabalhou nesse dia. No sábado, e foi a apresentação de toda a escola, né, das atividades que a gente desenvolveu no primeiro semestre. É que foi, na realidade, o nosso projetinho piloto de como que a gente começou a trabalhar em círculo com eles, né? Para poder facilitar essa quebra, daqui a pouco a gente vai falar um pouco da quebra das couraças, né? Deles, internas. Então, a dança circular, ela propicia isso. Os povos antigos, ancestrais, já dançavam em círculo, né? Então, o que acontece no círculo? Você tem o apoio do amigo de um lado e tem o apoio do outro. Você se sente mais apoiado. Então, as pessoas com deficiência, assim como nós, também têm essa facilidade. Então, na realidade, a dança circular veio como um facilitador, uma maneira terapêutica da gente trabalhar com eles mesmos. E a gente conseguiu ver um progresso. Por isso que agora a gente retomou e está apresentando. Tá? Então, aqui vamos ver o vídeo, né? Aqui é a letra da música. Aí a gente pegou por que Roda da Carambola? Porque faz parte do cancioneiro popular, né? Uma coisa que... Oi? Pode pôr o vídeo. E aí no vídeo também vocês vão ver o pessoal da escola também dançando junto, porque foi uma coisa bem integrada, né? Muita gente participou. Algumas senhorinhas, alguns também quiseram botar perucas, fantasiaram, né?
daqui, tá? De azul, de preto, nessa aqui, ó. Essa da teve que treinar o lado esquerdo. Então, agora a gente vai falar um pouco aqui, né, do porquê nos levou a trabalhar dessa maneira com eles. Três? Ah, então vou correr, tá, gente? Então, por que a gente chegou à conclusão de trabalhar dessa maneira com eles? Então, é um pouco assim, como a gente falou, a atividade didática em sala de aula, a gente sente eles meio travados. Então, essa é uma maneira da gente conseguir facilitar. Então, eu vou ler aqui, ó. A gente partiu do pressuposto de que a gente tem, né, o inconsciente, o pré-consciente e o inconsciente, que seria um iceberg. A parte de baixo do iceberg, que é aquela que é maior, que está embaixo da água, seria o inconsciente, que é a maior parte, né? O consciente é isso que nós estamos vivendo aqui agora, o aqui e agora, mas é a menor parte. Então, ou seja, a gente tem inconsciente, eles também têm. Só que para eles fica mais fácil, né? Você conseguir atingir essas esferas através do movimento, que seria a dança e a música, que são linguagens universais. Todo mundo se emociona com uma música, com uma dança, né? Então a gente parte desse pressuposto. Então é assim, ó. Aquilo que o aparelho psíquico não dá conta de resolver nessas instâncias psicológicas, quer dizer, o que a gente não consegue se resolver psicologicamente, isso vai passar para o corpo. É uma energia que vai para algum lugar, então acaba passando para o corpo, que adoece. Isso é um pressuposto da psicossomática psicanalítica. Tá? O corpo fala, né? E é através dele que nós estamos no mundo, e existe sempre vai existir uma conexão entre a mente e o corpo. Isso não se separa. Pode passar. Então é assim, os fatores emocionais deixam marcas no corpo. E o que acontece? O corpo se enrijece por traumas emocionais diversos, né? Então essas marcas deixam os anéis de tensão que evoluem para as couraças. As couraças estão no corpo, tá? Por isso que às vezes a gente vai fazer uma massagem, a gente não está toda assim, tensa, dura. Às vezes o massagista tem até dificuldade, a gente tem dificuldade de se soltar. E são essas couraças. Então a movimentação do corpo não é mágica, né? É uma coisa de médio para longo prazo, mas a movimentação possibilita, facilita a quebra dessas couraças, o desgaste, né, progressivo dessas couraças, possibilitando, portanto, a expressão do eu da pessoa. Então, os ditos populares, né, aquilo que não é usado atrofia, máquina parada sem uso, enferruja. Então, o movimento é visto como promotor da saúde física e mental. Então, a dança e a música possuem a capacidade de conexão com o inconsciente coletivo e individual dos seres, né? O inconsciente coletivo é aquela questão da humanidade, dos ancestrais. E o individual é esse que a gente tem, né? Que é o que determina a maior parte das nossas ações, é o inconsciente. Então ele atinge, né, as duas instâncias, atingindo as camadas mais profundas do psiquismo, provocando bem-estar e melhor. Pode passar. Estou voando, tá? Então, o efeito benéfico pode ser observado e explorado com todos, trazendo grande desenvolvimento também para as pessoas com deficiência, que é no caso dos nossos alunos, que é praticamente a maioria deles.
utilização da dança circular como recurso terapêutico e objetivando exatamente isso, desbloqueio emocional e a equilibração desse ser como um todo. Então, no círculo, né, que é uma mandala, busca-se a cura do ser como um todo, que é uma abordagem holística. Então, a gente trabalha as esferas física, psicológica, cognitiva, social e espiritual também. Espiritual aqui não numa conotação de religião, tá, gente? Uma conotação mesmo científica, né? Porque o espírito não tem a ver com religião especificamente. As religiões é que também abordam esse assunto. Então, a música Rola da Carambola, tem mais uma partição. Aí as nossas reflexões finais. Isso. Estão aqui as medidas do CAD, né? De repente a gente necessita de uma sala de recurso dentro das nossas próprias salas regulares, para a gente conseguir dar conta de todas essas diversidades de necessidade que são apresentadas, né? Que são apresentadas no dia a dia. Pois pessoas com determinado tipo de deficiência não são iguais entre si, mesmo apresentando o mesmo diagnóstico. Nós temos o caso de gêmeos com a mesma patologia, mas eles requerem intervenções diferenciadas. Eles respondem de formas diferentes, ou seja, eles são pessoas únicas, né? Ainda que gêmeos, mas entra aquela questão da unicidade do ser. Todos nós somos únicos. Tá? E cada pessoa com deficiência necessita de uma intervenção específica. E o que a gente tenta fazer é cada um necessitando de uma interferência diferenciada. A necessidade, né, que a gente tem percebido de se estabelecer objetivos específicos e pontuais para determinados alunos. Coisas como cuidados com a vida diária, higiene, alimentação, que nós acreditamos que eles possam desenvolver melhor esses cuidados pessoais. Que nós acreditamos que nós podemos interferir nessas ações deles. Nós temos alunos lá que, apesar, né, de nós acreditarmos que elas consigam fazer, há uma aluna que diz que ela não consegue cortar a unha do pé, então ela depende de uma pessoa, tem que sair para pedir, né, para uma outra pessoa cortar a unha do pé dela. Será que dá para a gente estar trabalhando isso, incentivando isso? Porque ela não tem assim deficiência motora, comprometimento motor, ela consegue manusear uma tesoura, né, um alicate de unha, porque não, né? Então a gente está pensando nessa extensão, né? Nessa extensão também. Mais um pedacinho. Há momentos em que a gente chega a discutir sobre a deficiência com o próprio deficiente, para que ele também fale das suas necessidades, como é o caso da dona Lourdes, aquela senhora do AVC. Tem hora que eu falo, dona Lourdes, como é que a senhora faz isso? Né? Como é que a senhora consegue? E a gente vai vendo, vai percebendo que ela é capaz, ela consegue. Só que se a gente não discutir isso, a gente nunca vai saber. E o que ela precisa para melhorar isso, quer dizer, através da fala, né, que a gente chega lá. Então a gente chega a discutir sobre a própria deficiência com o próprio deficiente também. E na convivência dos alunos com deficiência e outros sem deficiência, é importante garantir a relação de solidariedade e não de pena. Essa também é a nossa preocupação constante, a nossa concepção, né? Não ter pena, não é por pena que eles estão lá. O deficiente não necessita de pena, e sim de solidariedade. Agora, para nós professores, fica o desafio que consiste em experimentar novas estratégias de ensino e investir sempre na formação continuada, buscar a ajuda de profissionais de outras áreas, cooperando e recebendo auxílio. Aí a gente agradece o pessoal do CAD, porque se a gente chegou aqui é porque o pessoal do CAD nos ajudou bastante. Tá? Os cursos que a gente tem participado. Que possibilita esses cursos, essas trocas, né? Porque é muito importante você trocar, né?